Olá, meus caros amantes da natureza. Sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo da série Quinta da Alquimia, aonde nós exploramos um mundo na qual a ciência e a magia se encontram. E nesta longa tapeçaria do tempo, poucas plantas conseguiram entrelaçar mito, magia, alquimia e ciência de maneira tão intensa quanto a mandrágora. Desde as areias quentes do Egito Antigo até os castelos sombrios da Idade Média, passando pelos tratados de alquimistas e chegando à cultura moderna, essa planta atravessou séculos carregando uma aura misteriosa, cercada de temor e fascínio. Para uns, era uma dádiva dos deuses, um elo entre o humano e o vegetal, capaz de curar e trazer fertilidade. Para outros, era uma erva maldita, habitada por espíritos perigosos, cuja simples colheita podia significar a morte. Assim, é a mandrágora officinarum. A mandrágora, a raiz que grita, a planta que se tornou mais lenda do que realidade, mas que ainda assim existe e guarda em si um poder químico e simbólico inegável. Desde a antiguidade, os olhos humanos se espantaram diante de suas raízes, retorcidas, bifurcadas, estranhamente antropomórficas, lembrando pernas, braços e até um semblante humano. Essa semelhança não poderia passar despercebida. Povos antigos acreditaram que a mandrágora não era apenas uma planta, mas um ser vivo dotado de alma. Talvez até mesmo uma criatura híbrida entre homem e vegetal. Esse detalhe morfológico bastava para que ela fosse vista como algo sagrado, ou perigoso demais para ser tratada como simples erva. Os egípcios a conheciam e a cultuavam. Há registros de que os faraós recebiam a planta como presente, muitas vezes associada à fertilidade e à capacidade de gerar descendentes. Em pinturas antigas, vê-se figuras femininas segurando frutos de mandrágora, como oferendas divinas. O efeito narcótico da planta, capaz de induzir ao sono profundo, também a ligava ao mundo dos sonhos e ao contato com os deuses. Ali, a mandrágora já começava a trilhar seu caminho duplo, o de medicamento e o de portal para o sobrenatural. Na Grécia, ela foi associada a figuras míticas. Chamavam-na de Circeia, em referência à feiticeira Circe, que usava ervas para manipular a mente dos homens. O filósofo Teofrasto, discípulo de Aristóteles, já a descrevia em seus escritos botânicos, destacando suas propriedades psicoativas. Hipócrates, o pai da medicina, reconhecia seu uso como anestésico em pequenas doses. Dioscórides, médico grego do século I, a mencionou em sua obra De Materia Medica, orientando que sua raiz poderia ser usada para preparar vinhos soporíferos, capazes de adormecer pacientes antes de operações rudimentares. Plínio, o Velho, em Roma, também relatava seus efeitos, descrevendo receitas em que pedaços da raiz eram misturados ao vinho para produzir alívio da dor. Mas a mandrágora não habitava apenas os livros médicos. Ela era citada em textos sagrados. Na Bíblia, no livro de Gênesis, os Dudaim são mencionados como frutos que Raquel e Lia, esposas de Jacó, disputaram para alcançar a fertilidade. Muitos estudiosos acreditam que esses Dudaim eram mandrágoras, reforçando o mito de sua ligação com a sexualidade e a capacidade de gerar filhos. No Cântico dos Cânticos, novamente surgem como plantas de desejo e amor, dando à mandrágora um papel de afrodisíaco sagrado. No mundo árabe, médicos como Avicena mencionaram a planta, destacando seus efeitos anestésicos e seu uso como narcótico. Já na tradição judaica medieval, a mandrágora era considerada perigosa, associada a espíritos que podiam ser aprisionados em sua raiz. Assim, em cada cultura, a planta oscilava entre remédio e maldição, entre dádiva e veneno. Foi na Idade Média europeia que a mandrágora se revestiu de sua aura mais sombria. Surgiram histórias de que a planta possuía um grito mortal. Ao ser arrancada da terra, soltaria um lamento tão agudo que matava instantaneamente quem estivesse próximo ou, em versões mais brandas, enlouquecia para sempre quem a ouvisse.
Esse mito foi amplamente registrado em grimórios, os livros de magia que circulavam entre bruxos e alquimistas. Dizia-se que ninguém poderia arrancá-la diretamente. O método mais famoso envolvia amarrar sua raiz ao pescoço de um cão preto. O mago traçava círculos mágicos ao redor da planta, recitava encantamentos e então soltava o cão, que ao correr puxava a mandrágora para fora do solo. O animal, ao ouvir o grito fatal, morria no lugar do seu dono, que poderia então recolher a raiz sem risco. Outros rituais falavam em tampar os ouvidos com cera, colher à meia-noite sob a lua cheia ou usar punhais consagrados. A dificuldade do ritual só aumentava o valor da planta. Possuir uma mandrágora era como ter um tesouro. Muitos acreditavam que ela trazia fortuna, fertilidade e proteção contra espíritos malignos. Era guardada em caixas forradas de veludo, alimentada com leite ou vinho e até tratada como um membro da família. Quem tinha uma raiz de mandrágora possuía, segundo a lenda, um espírito familiar, um guardião invisível. Na alquimia, a planta adquiriu significados ainda mais profundos. Sua forma humana evocava o conceito do homúnculo, o ser artificial que alquimistas tentavam criar em experimentos secretos. Paracelso, médico e alquimista do século XVI, falava da possibilidade de gerar homúnculos em matrizes artificiais, e muitos acreditavam que a mandrágora era a prova de que a natureza já havia criado seus próprios homúnculos subterrâneos. Para alguns, a raiz era um receptáculo de espíritos. Para outros, uma metáfora da união entre o mundo material e espiritual. Enquanto isso, a ciência moderna começava a desvendar os segredos químicos por trás da planta. A mandrágora officinarum pertence à família das solanáceas, junto com a beladona, a datura, o tabaco e até o tomate e a batata. Ela contém alcaloides tropânicos poderosos, atropina, escopolamina e iociamina. Essas substâncias atuam no sistema nervoso, bloqueando neurotransmissores e provocando efeitos variados: dilatação das pupilas, boca seca, confusão mental, sonolência, alucinações vívidas, convulsões e, em doses elevadas, coma e morte. O que parecia mágica era, na verdade, química. O sono profundo, confundido com morte temporária, era efeito de sua ação depressora. As visões místicas, explicadas por alucinações induzidas. A excitação e o desejo sexual, estimulados por seus efeitos no sistema nervoso. A fronteira entre remédio e veneno estava no detalhe da dosagem, algo que os antigos dificilmente conseguiam controlar. Mesmo assim, a mandrágora encontrou usos concretos. Era empregada como anestésico rudimentar, em pequenas doses misturadas a vinhos antes de cirurgias. Era usada em ungüentos e poções para acalmar dores crônicas. Foi citada como parte de filtros do amor, talvez pelo efeito de excitação e pelas lendas de fertilidade que a acompanhavam. Alguns recomendavam colocar pedaços de raiz sob o travesseiro para atrair sonhos proféticos. Outros a queimavam em rituais para afastar demônios. Nas lendas populares, a mandrágora ganhou contornos ainda mais fantásticos. Dizia-se que ela nascia do sêmen derramado de homens enforcados, absorvendo sua essência vital e brotando no solo encharcado de sangue e morte. Esse mito reforçou a ideia de que a planta carregava em si um espírito humano, meio condenado, meio guardião. Daí o temor de que sua posse pudesse tanto trazer riqueza quanto atrair maldições. E, no entanto, paradoxalmente, também era símbolo de fertilidade. Usada por mulheres que desejavam engravidar, guardada como amuleto em lares para garantir descendentes, oferecida em rituais para assegurar abundância. Assim, a mesma planta associada à morte podia ser invocada para celebrar a vida. Na literatura, a mandrágora aparece em obras de Shakespeare, em Romeu e Julieta, onde é mencionada como erva capaz de induzir a estados próximos à morte. Na cultura germânica, há contos em que a raiz é moldada como bonecos mágicos. Já no século XX e XXI, a planta ressurgiu em romances e filmes,
como na saga de Harry Potter, onde o grito da mandrágora paralisa e chega a matar. O mito sobrevive, adaptado às novas gerações. Hoje, a ciência a classifica como altamente tóxica, sem aplicação segura na medicina popular. Mas seu legado permanece vivo. Ela representa a dualidade entre cura e veneno, entre ciência e magia, entre vida e morte. Um reflexo da própria busca alquímica, transformar e compreender os mistérios da natureza. A mandrágora é, no fim, um espelho. Um espelho que mostra o medo e a esperança dos homens diante do desconhecido. Mostra a ânsia por compreender a vida, por manipular forças invisíveis, por alcançar poder e conhecimento. É a lembrança de que o mundo vegetal guarda segredos que desafiam o entendimento e de que, em cada raiz, folha ou fruto, pode estar escondida uma chave para mistérios maiores. Assim, a mandrágora permanece, uma planta real, mas que habita o reino do mito. Uma raiz que, ao longo dos séculos, foi transformada em símbolo, em amuleto, em poção, em perigo. Para os antigos, era um presente dos deuses e uma maldição dos demônios. Para os alquimistas, era a metáfora perfeita da fusão entre matéria e espírito. Para nós, é a lembrança de que a ciência e a magia muitas vezes caminham lado a lado, explicando e encantando, revelando e preservando o mistério. E talvez seja esse o maior segredo da mandrágora. Não o grito mortal, não o poder de fertilizar ou enlouquecer, mas sua capacidade de sobreviver como mito eterno. Uma raiz silenciosa que continua a falar, não com a voz da terra, mas com o eco das histórias humanas. Você já conhecia a mandrágora e sua história impressionante? Comenta para nós o que você achou sobre essa planta milenar. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal Botano Pharma. E ative o sininho de notificações para você continuar recebendo os próximos vídeos. E lembre-se, a natureza é a nossa melhor farmácia, mas devemos usá-la com sabedoria e respeito. Até a próxima!